Olá, estamos no quarto encontro das Licenciaturas em Educação Básica, o ELEB, e inicio agora a apresentação do trabalho Vivências Pedagógicas com Bebês no CEPAI-UFG, desenvolvido pela professora doutora Ana Rogéria de Aguiar, professora efetiva do Departamento de Educação Infantil, o DEI, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada em Educação, o CEPAI, da Universidade Federal de Goiás, UFG. E por mim, Isabela de Oliveira Caetano, estudante de Teatro e Licenciatura na UFG e estagiária no DEI. A reflexão desse projeto se dá a partir das vivências pedagógicas realizadas com as crianças do agrupamento Arara, de 1 a 2 anos de idade, no turno matutino integral do DEI durante o primeiro semestre de 2022. Na oportunidade, propomos encontros para nos aproximarmos e conhecermos as crianças e as famílias, oportunizando a mediação da linguagem oral, gestual, teatral e explorando a imaginação e a criatividade, conforme plano de trabalho do grupo. No decorrer do semestre, a organização do cotidiano permitiu a vivência significativa e mediada de atividades que ampliaram tais conhecimentos. Como base epistemológica para análise do processo de aprendizagem infantil, retomamos os aportes teóricos da psicologia histórico-cultural e de pesquisadores que se fundamentaram nessa abordagem para dialogar sobre a educação infantil. Para o primeiro semestre de 2022, definimos a seguinte temática para o plano de trabalho. Eu já pesquei meu peixe, e você? O meu ainda está dormindo. Brincadeiras teatrais com bonecos, linguagem oral, imaginação e criatividade no cotidiano do Grupo 1 Arara. A proposta surgiu a partir da observação sistemática das ações que foram realizadas com as crianças e que nos instigou ao levantamento de algumas problemáticas. Quais as contribuições das vivências teatrais e brincadeiras de papéis sociais no processo de ampliação e domínio da linguagem oral em crianças menores de 2 anos? Como mediar situações que possibilitem a apropriação da linguagem oral, a imaginação e a criatividade em crianças menores de 2 anos? Definimos uma sequência temática para cada encontro e, a partir das avaliações realizadas, ampliamos as temáticas, inserindo as diferentes dimensões do conhecimento presentes no currículo da educação infantil. De acordo com a organização didática do nosso plano de ensino e a problematização que anteriormente apresentamos, foi possível estabelecer os seguintes objetivos: possibilitar o domínio da linguagem oral e ressignificar a linguagem gestual, desenvolver a comunicação a partir das funções da linguagem nas dimensões corporal, gestual, oral e artística, experienciar atividades que desenvolvam a curiosidade, a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento da autonomia. Os encontros foram planejados e avaliados semanalmente, assim como estabelecemos os procedimentos metodológicos e materiais didáticos necessários para a realização das atividades, que foram propostas diariamente a partir da organização do cotidiano, sendo acolhida, atividades do grupo e integradas e ações de cuidado e alimentação, próprias da educação infantil e que se integram às demais ações do grupo. Ao trabalhar com a temática troca de olhares, tecendo possibilidades, observamos os interesses das crianças, suas singularidades e construções individuais nesse novo espaço que se diferencia dos demais já vivenciados por elas. Nessa troca de olhares e vínculos, vimos que o Grupo Arara possuía características diversificadas, ou seja, a participação em atividades se modificava à medida que a motivação pela atividade se esgotava. Vimos crianças que utilizaram a linguagem gestual para se comunicar e outras que estavam em processo de domínio da linguagem oral. A partir das proposições, iniciamos a articulação de outras redes temáticas, como essa, que favoreceu a ampliação das linguagens a partir de brincadeiras musicais e teatrais. Olhe para um lado e olhe para o outro, linguagens gestuais e corporais. Durante esse período, realizamos rodas de música e contações de histórias com fantoches, e vimos o envolvimento do grupo nas proposições, tais como nas interpretações das músicas. Caranguejo não é peixe, a canoa virou, a dona aranha, de abóbora faz melão, borboletinha e a brincadeira. Está pronto seu lobo. As canções fizeram parte do nosso cotidiano, sendo ressignificadas de acordo com as diferentes situações e brincadeiras de papéis sociais. Com os fantoches, contamos histórias variadas e os personagens fizeram parte do nosso dia a dia, durante as brincadeiras com massinha e refeições regulares. Essas vivências subsidiaram o planejamento de um novo percurso metodológico para os próximos encontros, oportunizando a brincadeira de papéis sociais e o acesso a elementos da cultura popular. Para realizar tais propostas, articulamos intencionalmente o trabalho com as obras do artista Ivan Cruz. Dentre elas destacamos A Pipa, Bolinhas de Sabão, Pique-Esconde e Cantigas de Roda. Consideramos que as crianças, em diferentes momentos, trouxeram suas interpretações, imitações e leituras individuais acerca dessas vivências coletivas, e nesse sentido, vimos que é fundamental inserir objetos que foram historicamente construídos e ressignificados pela humanidade em nosso espaço-ambiente, como parte do processo de humanização e apropriação infantil.
Os brinquedos infantis podem ser utilizados também como instrumentos mediadores da linguagem oral, gestual e artística, e dessa forma devem ser intencionalmente disponibilizados às crianças e, se possível, confeccionados por elas. No decorrer do semestre, as propostas foram se articulando de forma dialética e intencional, de modo que as análises sobre as diferentes apropriações individuais expressas pelas crianças em diversos momentos apontaram para a reflexão pontual acerca do trabalho pedagógico com essa faixa etária. Consideramos que esse deve ser planejado diariamente, possibilitando a ampliação do conhecimento infantil numa perspectiva emancipatória. Outro elemento fundamental diz respeito ao domínio teórico das professoras, que insistentemente procuraram compreender a dinâmica do trabalho à luz da teoria, com vistas a mudanças no cotidiano e refletindo sobre a prática para além da aparência sensível. A teoria histórico-cultural nos instigou na investigação das origens dos processos em movimento, sempre em mudança. Isso significa que as respostas para as nossas questões norteadoras iniciais foram surgindo no decorrer das vivências, leituras e diálogos formativos. Não houve uma configuração determinista de resultados esperados, e sim a constante mediação de ações com objetivos prévios e ações planejadas, respeitando as especificidades da educação infantil e das crianças menores de 2 anos. Ressaltamos que a observação e registro foram fundamentais para ampliar o olhar acerca das especificidades do trabalho pedagógico com crianças menores de 2 anos, e ao mesmo tempo de organizar intencionalmente as ações cotidianas na perspectiva dialógica entre o cuidar e o educar. Agradecemos a oportunidade de compartilhar essa experiência e abrimos para diálogos contínuos sobre a nossa organização pedagógica caso tenha interesse pela temática.